capítulo 12 do livro de Apocalipse marca uma divisão importante no livro e apresenta a plataforma para o confronto final. Enquanto nenhum sinal, a palavra sinal no grego é semeia, que é usada para milagre no Novo Testamento, enquanto nenhum sinal aparece desde o capítulo 1 até o capítulo 11, pelo menos 7 sinais são mencionados nos capítulos de 12 a 19. 3 sinais acontecem no céu. Apocalipse 12, versículo 1 e versículo 3, e depois Apocalipse 15, versículo 1. E 4 sinais acontecem na terra. Apocalipse 13, versículos de 3 a 14, depois Apocalipse 16, versículo 14, e Apocalipse 19, versículo 20. E talvez você esteja perguntando, por que eu faço questão de citar os versículos, se você está lendo eles aí? É porque, primeiro, que tem muita gente ouvindo, que não tem o texto. E segundo, nós estamos filmando e gravando. Então, quem vai ouvir isso futuramente, não tem o texto também. Então, tem que saber de onde nós estamos tirando a informação, né? Apenas um é um bom sinal, que é o do Apocalipse 12, versículo 1. Os outros são prenúncios do mal ou do juízo divino. Este capítulo nos dá uma ideia de como funciona a perseguição ao povo de Deus, sob o simbolismo do dragão, que faz guerra à mulher e ao seu filho. Os principais elementos aqui são a mulher vestida de sol, o dragão vermelho, o filho recém-nascido, Miguel e seus anjos, e o restante dos descendentes da mulher. E há 3 eventos importantes aqui: o nascimento da criança, a expulsão do dragão e o seu ataque contra a mulher e a criança. Agora vejamos os versículos 1 e 2. Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Ela estava prestes a dar à luz. Há várias interpretações para a mulher que aparece nesta passagem. Para a Igreja Católica Romana, aqui trata-se de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, o dogma da Imaculada Conceição, de que Maria, ela era sem pecado original, e ela concebeu Jesus, isso também nós acreditamos, de forma sobrenatural. Mas nós não acreditamos que Maria seja perpetuamente sem pecado, porque a palavra que nós encontramos em Romanos 3:23, todos pecaram e todos caíram da graça de Deus, foram destituídos da graça de Deus, Maria incluída aí. A Bíblia apresenta apenas uma pessoa que nunca pecou, só Jesus. Então Maria está incluída também. Então não é bíblico dizer que Maria, quando nasceu, ela não foi afetada pelo pecado original, se quisermos usar essa expressão, ou pelo pecado de Adão e Eva. Ela não foi atingida pelo pecado, pela queda no Jardim do Éden. Então, a Igreja Romana ensina isso, mas isso não é bíblico. Aliás, nós vamos ver daqui a pouco que tem outras posições da Igreja Católica, e eu falo isso, não falo isso com raiva, não falo isso com desdém, não falo isso com desrespeito, eu apenas faço uma constatação da realidade, que a Igreja ensina isso, e a Bíblia ensina isso. Então, não é só a Igreja Católica que erra em algumas interpretações. Os protestantes também erram em algumas, os pentecostais erram, e hoje se erra demais até. Mas vamos em frente. Uma outra interpretação é de que a mulher representa Israel, tendo em vista que a imagem de uma mulher no Antigo Testamento é um símbolo para Sião, Jerusalém e Israel, enquanto as 12 estrelas são um símbolo das 12 tribos de Israel. Isso está na chave linguística do Novo Testamento.
Para um autor já conhecido nosso aqui, o George Led, a mulher tem um sentido mais amplo, como a Sião ideal, a representante no céu do povo de Deus. Tá? Tem dois autores, e na década de 80 conheci pessoalmente esses autores, Elliot Miller e Kenneth Samples. Eles comentam que é impossível interpretar a mulher de Apocalipse capítulo 12 como Maria. E vocês vão perceber que esses dois autores escreveram um livro chamado The Cult of the Virgin, o culto à Virgem. O culto à Virgem. Então foi dessa obra que eu tirei essa informação. No fim da citação aí vocês vão perceber. Então para eles é impossível interpretar a mulher de Apocalipse capítulo 12 como Maria, pois os eventos descritos aqui não correspondem com aquilo que nós sabemos sobre ela. Não há qualquer base bíblica ou histórica para afirmar que Maria foi perseguida no deserto após a ascensão de Jesus ao céu. E a ascensão de Jesus ao céu está em Atos capítulo 1 e versículo 9. Ele foi assunto ao céu. Logo em seguida, nós vamos encontrar os discípulos no cenáculo, reunidos à espera da descida do Espírito Santo, da promessa que Jesus havia dito, tanto em Atos capítulo 1, como também em Lucas capítulo 24, lá no fim do Evangelho de Lucas. E o que é muito interessante é que Maria, a mãe de Jesus, ela estava entre os discípulos no cenáculo. Maria conhecia o Espírito Santo. Ela conhecia o Espírito Santo desde a sua juventude. Ela foi usada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus veio sobre ela. Então Maria tinha sintonia com o Espírito Santo. Ela conhecia. E a obra que o Espírito de Deus fez na vida de Maria, Ele nunca fez na vida de qualquer outra mulher. Maria foi única nesse aspecto, porque ela carregou por 9 meses o nosso Deus e Salvador no seu útero. Que coisa fantástica, né? Então foi um grande privilégio. Foi um grande privilégio. E apesar de Maria ter sido grandemente usada por Deus, e ela na Bíblia é apresentada como uma mulher extraordinária, isso não faz dela uma divindade. E nem ela pode ser objeto de adoração. Porque nós só adoramos a Deus e a ninguém mais. Foi isso que Jesus disse para Satanás lá no deserto, em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Somente a Ele prestarás culto. Então, Maria, com todo o privilégio que ela teve, ela não pode, à luz das Escrituras, ser adorada, prestar-lhe culto. É muito interessante que no catolicismo romano, o culto a Maria é chamado de de dolia. É de hiperdulia, que é um culto mais elevado do que o culto que se presta aos santos. Então, na Igreja Católica tem 3 formas de culto: latria, que é prestada a Deus somente; o culto de hiperdulia, que é prestado a Maria; e o culto de dolia, que é prestado aos santos. Isso vem do termo grego doulos, que é servo, escravo. Então, os santos, nós prestamos a eles um culto, como se nós fôssemos servos dele, um culto de dolia. E a Maria, hiperdulia. Então, vamos em frente. Então, não há qualquer base para se afirmar assim. Não há também qualquer coisa nessa passagem que forneça base para o ensino da assunção de Maria, que é o dogma de que Maria subiu ao céu de corpo e alma. O que é um dogma? O dogma é um ensino da Igreja Católica Romana, que ele vem por um decreto papal. Não há base na Bíblia, não tem um precedente bíblico, mas o Papa usa da sua autoridade, e ele então baixa um decreto, é um dogma, e aquilo passa a fazer parte importante da fé católica.
Por exemplo, o dogma da Assunção de Maria, como nós já vimos aqui. Então, a igreja ensina abertamente, está no catecismo, nos documentos oficiais da igreja, de que Maria morreu, ressuscitou e foi assunta ao céu de corpo e alma. Como Jesus foi, ela também foi. Entretanto, não há base para este ensino. É o filho da mulher quem sobe ao céu, enquanto ela permanece na terra. E é isso mesmo, Maria ficou no cenáculo. E a história diz que depois, a tradição diz que depois, ela foi morar com João na cidade de Éfeso. Porque Jesus havia encarregado João, do alto da cruz, a que cuidasse da sua mãe. E João o fez. Agora, se Maria tivesse sido assunta ao céu, morrido, ressuscitado, com certeza, João teria escrito isso no seu evangelho. Jamais ele deixaria uma informação dessa de fora. Jamais. Ou os outros evangelhos não teriam deixado. Ou será que Satanás persegue Maria no céu? É óbvio que não. O fato de os eventos descritos acontecerem na terra cria outro problema para a interpretação mariana. Este texto é escatológico, quer dizer, ele tem a ver com o fim. Ele se refere aos dias finais da raça humana, da história humana, conforme os versículos 10 e 12. Naturalmente, tais eventos não podem ser colocados dentro da vida terrestre de Maria. A mulher é um símbolo da nação de Israel fiel através dos séculos. Tendo aceitado a Jesus como seu Messias, ela será nos últimos dias perseguida pelo anticristo. E é muito importante que foi frisado aqui, que a mulher é um símbolo da nação de Israel fiel através dos séculos, porque a nação nem sempre foi fiel. Nós sabemos disso. A nação foi castigada várias vezes. Os inimigos vieram e a tomaram, e a subjugaram, porque ela nem sempre foi fiel. Mas sempre, mesmo nos momentos de infidelidade, Deus sempre teve os seus lá no meio. Por exemplo, nos dias de Elias e Jezabel, de Acabe e Jezabel, tinha Elias os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. A nação vai cativa para a Babilônia, é verdade, e é um desastre para a nação. Mas no meio daquele povo, havia alguns de quem Deus se agradava, como Sadraque, Mesaque e Abdênego e Daniel, o próprio Daniel, que foi para o cativeiro. Mas tem um livro na Bíblia que leva o seu nome. Grandes revelações. Então, mesmo assim, agora se você olhar, por exemplo, para o livro de Lucas, logo no início, você vai ver que também a situação era difícil. Eram dias de apostasia, de esfriamento espiritual, dias de apatia para com Deus, para com a lei. Mas o Simeão estava lá ouvindo o Espírito Santo. Ana, a profetisa, com mais de 80 anos, cerca de 84 anos, estava no templo todos os dias, em oração e em jejum. Então, quando diz que a coisa está muito feia, muito ruim, mas nem todos. Deus sempre tem alguém, sempre foi assim. E ao longo da história foi isso que aconteceu. Então nós vamos ver, tendo aceitado a Jesus como seu Messias, aí fala de Israel, a gente vê isso, por exemplo, em Romanos, capítulo 11, versículo de 25 a 32, a nação será nos últimos dias perseguida pelo anticristo, mas protegida por Deus. Os símbolos usados para a mulher, o sol, a lua e as 12 estrelas, originalmente aparecem na visão que José, filho de Jacó, teve da sua família, o núcleo da nação de Israel. Isso está em Gênesis capítulo 37, versículo de 9 a 11, eu vou ler para vocês, diz assim: Depois José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você?
Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Tá? E quando eu li isso aqui, eu escrevi isso, eu pensei de Maria também. Quando Simeão profetizou sobre o menino Jesus, sobre o bebê, ou a criança que foi apresentada lá no templo, aí e ele disse isso, que uma espada transpassaria o coração de Maria. E a Bíblia diz, e Lucas diz, e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Jacó que fez o mesmo. Olha o que temos agora nos versículos 3 e 4. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. O dragão vermelho é identificado no versículo 9, e também em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, como a antiga serpente chamada o diabo. O dragão pode ser encontrado frequentemente na literatura mitológica dos povos antigos. A Bíblia fala de seres gigantescos, como o Bemonte, ou o Leviatã, no livro de Jó, Jó 40, versículo 15, Jó 41, versículo 1, e de monstros ferozes, como aparece em Isaías capítulo 27 e no versículo 1. No Antigo Testamento, tais seres geralmente representam de forma simbólica os inimigos de Deus e de Israel. As 7 cabeças, o que significam as 7 cabeças? Podem significar sabedoria universal, porque 7 cabeças pensam mais do que uma, pensam melhor do que uma cabeça. Geralmente, sim, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Aqui são 7. Então, pode significar sabedoria universal. E os 10 chifres podem simbolizar o grande poder do dragão. Já falamos aqui que chifre na Bíblia significa poder, né? E aí vem a expressão 1/3 das estrelas. O que é isso? Pode ser uma referência à queda original de Satanás do céu e aos anjos que com ele caíram. Né? Nós não sabemos o número dos anjos caídos. Assim como não sabemos também o número dos anjos que servem a Deus. Isso é um número enorme. Como também o número dos anjos que caíram é um número enorme. Mesmo assim, o exército de Deus sempre será maior do que o exército de Satanás, porque ele conseguiu levar apenas 1/3 dos anjos. 2/3 estão do nosso lado. Então, nós não estamos do lado perdedor, nós estamos do lado vencedor. Então, o exército que está conosco, o exército que está do nosso lado é muito maior do que o exército que está do outro lado. Por isso que a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Acho isso incrível. E aí há uma referência em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz assim, sobre os anjos caídos: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Acho que vocês se lembram, quando eu comentei aqui, que existe uma classe de anjos, que essa classe de anjos está presa, restrita, não tem liberdade para agir. Tá? E eles estão aguardando o juízo. Né? E é claro que o juízo que eles estão aguardando é um juízo de condenação. Na verdade, eles ouvirão a sentença. Ouvirão a sentença. E eles sabem disso. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, quando Jesus chega na região de Gadara, né, e Decápolis, que era um conglomerado de 10 cidades, então um endemoninhado gadareno vem para ele, gritando, os demônios falando através dele: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno? Vieste nos atormentar antes do tempo? Não chegou a hora ainda. Mas a presença de Jesus, ali, diante dos demônios,
já era uma questão de tormento para eles. Primeiro que, ao ver Jesus, eles sabiam que eles estavam diante do vencedor. Esse homem é vencedor. E eles sabiam, pode ser que eles soubessem, que o chefe deles já tinha feito uma investida contra ele no deserto, lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, e que ele havia perdido, estava frustrado. Então tem tudo isso, né? Então a própria presença de Jesus. Outra coisa, eles sabiam que Jesus era Deus encarnado, porque foi assim que Satanás tentou Jesus no deserto. Desde que você é filho de Deus, né? Já que você é filho de Deus, faz isso. Eles sabiam. E outra coisa, não se enganem, está muito claro para nós, que o processo da encarnação, o milagre da encarnação, de Deus se tornar homem, o nascimento de Jesus, aquilo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento, isso foi acompanhado pelo inferno. O inferno nunca esteve alheio a essas informações, ele sabia disso. Sabia tanto que nós vamos ver o inimigo envolvido em tramas para atrapalhar para o plano de Deus e até mesmo para destruir Jesus. A gente vai ver isso. Então eu acho interessante isso aqui. As 7 cabeças podem significar sabedoria universal e os 10 chifres podem significar poder e do dragão. E eu estou falando dos anjos aqui, né? Dos anjos maus. Tem um teólogo, não me lembro o nome dele, da Idade Média, que ele disse que o plano da salvação de Deus é de trazer a si, ou de salvar, um número de homens e mulheres que venha a recompor aquele 1/3 que o diabo, o dragão levou com a sua cauda. Então, o dia que se completar o número de anjos que se perderam, então Jesus volta, ou as coisas vão caminhar para os finalmente. Essa é uma opinião de alguém. Eu não vejo isso na Escritura. É difícil a gente ver. Por que eu falo assim? É informação. É bom você, um dia já ouvi isso em algum lugar. É informação. A tentativa do dragão de destruir a criança faz lembrar o esforço de Herodes para matar Jesus após o seu nascimento. E aí você vai ver o espírito demoníaco, satânico, agindo até para perseguir Jesus e usando Herodes para fazer isso. Isso está em Mateus capítulo 2, versículos 13, versículo 7 e versículo 16. Então houve uma guerra contra Cristo. Vamos agora para os versículos 5 e 6. Ela, a mulher, deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias, ou seria 3 anos e meio. Não há dúvida de que o filho varão é Jesus. Ela deu à luz a um filho, um homem. Eu acho muito interessante que o João faz questão de colocar, é homem. Não porque nós temos alguma coisa contra as mulheres, mas porque é importante, porque o Messias, ele tinha que ser homem. Por exemplo, eu já vi interpretação de Provérbios capítulo 8, né? As testemunhas de Jeová fazem isso. Quando ali a sabedoria começa a dizer, o Senhor me possuiu desde o princípio, eu já estava com Ele. Então, as testemunhas de Jeová dizem que a sabedoria de Provérbios capítulo 8 é Jesus. E eles vão ter uma dificuldade muito grande com esse texto, porque sabedoria é feminino e Messias é masculino. Então basta perguntar, o Messias é feminino ou é masculino? E a resposta é: o Messias é masculino. Então isso é muito importante. Ali não é que Jesus seja sabedoria. A sabedoria está falando numa linguagem poética, porque é a personificação da sabedoria é o que está acontecendo. Então vamos em frente.
Não há dúvida de que o filho varão é Jesus. A expressão vara de ferro fala de um governo forte, em que não haverá espaço para insubordinação. Hoje é possível resistir ao Espírito Santo. Hoje é. Hoje é possível dizer não para Deus. Hoje é possível o Congresso, a ONU, a Corte Suprema, né, o Supremo, qualquer judiciário no mundo, legislar, produzir leis contra a palavra de Deus. Hoje é possível. Mas quando ele introduzir o seu reino com vara de ferro, não haverá espaço para insubordinação. Então nós temos um Jesus de fato amoroso, gracioso, paciente, manso e humilde de coração. Mas ele é ao mesmo tempo, né, o rei da justiça. Então a base do trono de Deus é justiça também. Então isso vai se manifestar. E o ato de ser arrebatado, elevado ao céu, refere-se à sua ascensão ao céu, 40 dias após a sua ressurreição. E isso está em Lucas 23, 51, e também em Atos capítulo 1, versículo de 9 a 11. E Jesus, quando foi assunto ao céu, quando ele ascendeu ao céu, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso está em Hebreus 1 e 3. Aliás, ele fala isso no Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei-me no trono de meu Pai. Vamos na sequência aqui. E a mulher fugiu. O povo de Deus sempre esteve em fuga. Israel no deserto, conforme Deuteronômio 8, versículo 2. Elias fugiu de Acabe e Jezabel e escondeu-se junto ao ribeiro de Querite, diante do rio Jordão. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 2 a 3. José e Maria fugiram para o Egito para salvar a vida do menino Jesus. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 13. Para o povo judeu, o deserto muitas vezes fala de provisão e comunhão com Deus, local de viver experiências com Deus, local de milagre. Foi no deserto que Deus enviou um maná. Êxodo capítulo 16, versículo 14. E o maná, ele durou por cerca de 40 anos. Foi um grande milagre de Deus, você sabia? O maná, ele era... o termo maná no hebraico é: o que é isso? Você vê, o que é isso? Isso significa, o que é isso? Ele tinha uma forma esbranquiçada e arredondada. E é interessante que o maná, Deus fez o seguinte com o povo de Israel: o maná vai cair do primeiro dia da semana até o sexto, de domingo a sexta. No sábado não tem maná, porque no sábado vocês não podem fazer obra nenhuma. Assim era na lei de Moisés. Então ninguém vai recolher maná no sábado, porque não vai cair mesmo. Então não tinha. Na sexta-feira vocês vão poder pegar o dobro do que pegam nos dias normais, porque é para vocês comer na sexta e no sábado, porque sábado não tem. Então na sexta vocês pegam o dobrado, a porção dobrada. E aí alguns israelitas, meio preguiçosos, na terça-feira, na segunda-feira, na quarta-feira, amanhã não vou levantar para colher maná, não. Já vou colher a porção dobrada de amanhã. E aí estragava, o maná bichava. Deus não permitiu que isso acontecesse. Que coisa tremenda. E o maná é um símbolo de Cristo. É um símbolo de Cristo. Eles tinham que levantar de manhã para pegar o maná. Isso significa que Jesus tem que ter prioridade em tudo. A primeira coisa que nós devemos fazer, o mais importante, é nos alimentarmos de Cristo. Eu acho isso muito interessante. Até mesmo a figura do maná, uma figura circular, esférica, é uma figura perfeita, não tem fim, não tem começo nem fim, encaixa muito bem na pessoa de Cristo, que é o varão perfeito aprovado por Deus, eterno. Então continuemos. Foi no deserto que Deus enviou um maná.
conforme Êxodo 16, 14. E Jesus venceu a tentação no deserto, em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado? Vocês já sabem, foi o Espírito Santo. Então, não reclame, porque Deus permite circunstâncias na nossa vida, não para que nós fracassemos, né? Não para a nossa destruição, mas para o nosso fortalecimento, porque o ouro que não é provado no fogo, ele tem menos valor. Então, Deus nos prova, para um processo de purificação na nossa vida. Se você hoje está passando por lutas, não deixe a luta tirar o melhor de você. Tire você o melhor dela. Essa é a melhor coisa. Tire você o melhor dessa luta. E aí, 1260 dias é o tempo de proteção espiritual correspondente ao tempo da perseguição. Nós já vimos isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 2. A Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, comenta: aqui a mulher simboliza os fiéis de Israel na última parte da tribulação, conforme os 1260 dias, metade exata do período da tribulação. Primeiro, durante a tribulação, estes fiéis de Israel, judeus tementes a Deus, opor-se-ão à religião do anticristo. Examinando com sinceridade as Escrituras, eles aceitam a verdade de que Jesus Cristo é o Messias. É o que vemos em Zacarias capítulo 13, versículo de 6 a 9. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá: eu fui ferido na casa de meus amigos. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Agora, este texto que acabei de citar para vocês, de Zacarias 13, versículo de 6 a 7, por exemplo, muitos não concordam com essa interpretação. Eles não acham que isto é um texto messiânico. Então, para alguns teólogos, ali está falando de um profeta ou do próprio profeta. Mas outra corrente interpretativa diz que isso é sim um texto messiânico. Porque é interessante que no versículo 7, fira o pastor e as ovelhas dispersarão, Jesus usou isso, ele falou isso, durante os seus sofrimentos, quando ele foi preso, quando ele foi levado, quando ele estava para ser levado, para ser preso. Vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar, porque está escrito: fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, alguns interpretam como é um texto messiânico mesmo. Tem também Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Paulo diz que Deus tem um plano para Israel. São socorridos por Deus durante os últimos 3 anos e meio da tribulação. E Satanás não poderá vencê-los. E nós vamos ver isso nos versículos de 13 a 16. Outra coisa: quem de Israel aceitar a religião do anticristo e rejeitar a verdade bíblica do Messias, será julgado e destruído durante a grande tribulação. Onde a Bíblia fala disso? Fala disso em Isaías capítulo 10, versículo de 21 a 23, Ezequiel capítulo 11, versículo 17 a 21, depois Ezequiel capítulo 20, versículo de 34 a 38, e Zacarias, onde nós acabamos de ler, capítulo 13, versículos 8 e 9. Agora nós vamos ler os versículos 7 a 9 do capítulo 12 de Apocalipse. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás,
que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, nós sabemos que existe uma operação do erro em todas as esferas humanas. Na família, na igreja, na escola, nos esportes, na política. Aliás, só na política que não tem, né? Na política, nos governos, em tudo. E, infelizmente, o mal, ele toca em todas as coisas. E nós também temos que vigiar, porque senão a gente vai ser grandemente influenciado pelo poder do inimigo. Temos que vigiar muito. Então, nós sabemos que existe isso. Outra coisa, o diabo perdeu uma guerra lá em cima. Ele não perdeu uma batalha, ele perdeu uma guerra. E ele foi precipitado aqui para baixo. Por isso que ele vem com muita vontade de destruir Adão e Eva. Eu perdi lá em cima, mas eu não perco aqui embaixo. Eu não quero ver a felicidade dessa turma. Porque a felicidade deles é a alegria do Deus que me derrotou. Então eu não tenho como lutar com ele diretamente, mas eu vou procurar atingi-lo através das suas criaturas. E é interessante que ele tentou isso, né? E, num certo sentido, ele conseguiu muita coisa. Conseguiu muita coisa. Alguns intérpretes acham que essa batalha se refere àquela que precedeu a queda de Satanás. Também sou inclinado a crer assim. Miguel derrota Satanás na batalha celestial. De acordo com Daniel 12, versículo 1, Miguel é o protetor de Israel, que a livrará da tribulação nos últimos dias. E no versículo 9, não se trata da expulsão original de Satanás do céu, no versículo 9, mas de sua exclusão final. Jesus já havia falado sobre isso. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, Lucas 10, 18. Hoje eu chequei um comentário e parece-me que caindo não é bem caindo, é caído. Eu vi Satanás caído. Então Jesus já disse isso, em Lucas 10, 18. Agora vamos ver os versículos de 10 a 12. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Que texto revelador, quanta coisa importante aqui, quanta coisa importante. De agora em diante, o leitor vai encontrar mais e mais essas explosões de louvor, de adoração e de regozijo no livro de Apocalipse. Foi muito interessante. Nós vamos ver que Satanás em hebraico significa acusador. Nós vemos este papel dele em Jó capítulo 1, versículo de 9 a 11, Zacarias capítulo 3, versículo 1. Jó, Deus disse para ele: você viu o meu servo Jó, como ele é íntegro? Que bênção que ele é? Ele tem tudo. Está tudo correndo bem. Olha a grana que ele tem, olha o vidão que ele tem. Quem é que não vai te glorificar numa situação dessa? Tira dele essas coisas, e você vai ver se ele não blasfema contra ti. Aí Deus diz: está bem, então você pode tocar no que é dele, pode tocar até nele, só não pode matá-lo. E Jó não abriu a sua boca contra Deus. Então o livro de Jó nos ensina muito a questão do sofrimento, da vontade de Deus. Por exemplo, Jó nunca soube por que sofreu. Nós sabemos, porque a gente lê o livro e a gente fica sabendo, mas ele mesmo nunca soube. Então você acha que o diabo chegou nele? Pois é, Jó, eu acabei de ter uma conversa lá em cima, o homem lá está admirado com você, você é o peixinho dele.
você é o cara. E eu fiz um acordo com ele. Eu vou arrebentar com você agora. Não foi assim. As coisas foram acontecendo e Jó ficou perplexo. Chega um dando uma notícia, olha, caiu um raio, caiu ali, e atacaram, e morreu, e por fim seus filhos todos pereceram. E ele começou a perceber que estava passando mal. Sua pele já estava apresentando sinais de feridas e tanta coisa. E de repente começou a cheirar mal. A mulher complicou a vida dele, a própria esposa. Tentou complicar a vida dele. E o que ele diz? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. E um dos versículos da Bíblia que mais me abençoa é Jó capítulo 3, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fé. Isso é fé. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Então Jó ficou ali na miúda e não blasfemou, esperando em Deus. E a vitória dele foi grande. Temos que tomar cuidado para não entrarmos pelo mesmo caminho de nos transformarmos em acusadores. Satanás sofre derrota através do arcanjo Miguel e através dos crentes. A base da vitória é o sangue de Jesus. O que é importante aqui? Porque quando em Apocalipse capítulo 12 diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, isso não quer dizer que nós podemos fabricar uma frase e com ela vai funcionar como um abracadabra. O sangue de Jesus tem poder, isso aí resolve. Não é assim, irmãos. O sangue de Jesus não é amuleto. Nós o vencemos pelo sangue de Jesus, por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus está na base da nossa salvação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Está lá em Hebreus capítulo 9. Não tem jeito. Não há possibilidade de salvação se o sangue de Cristo não estiver presente. A sua morte física é importante, extremamente importante, nós vamos ver daqui a pouco. Mas o seu sangue é que nos purifica de todo o pecado. Então a gente vê toda essa simbologia, ao longo das Escrituras. O que é que protegeu as famílias israelitas ou hebreias no Egito na noite das pragas, da última praga? Foi o sangue do animal, do cordeiro, que estava nas portas. O anjo da morte não entrou ali para matar. E os sacrifícios de animais ao longo dos séculos, todo dia, de manhã e à tarde, sangue de animais, era para lembrar o sangue de Cristo. A própria tampa da Arca da Aliança, chamado propiciatório, o sacerdote entrava lá uma vez e derramava o sangue. Entrava com sangue. Então você vê a importância do sangue. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículos de 13 a 15 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha a importância do sangue. E aqui está dizendo que nós fomos aproximados do Israel de Deus. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia entre gentios e judeus, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Cristo anulou o poder da lei, a lei no seu corpo. Então, o corpo de Cristo e o seu sangue são essenciais para a nossa salvação. Tinha que estar presente ali. A salvação não foi efetuada só no sentido espiritual, ela teve um componente físico, ou mais de um componente físico, isso foi muito importante. Que bênção que é. E aí nós vamos ver, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, onde não há judeu nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher, mas todos são um, e Cristo é o cabeça de todos. Que bênção que é isso. Se Deus me der graça, um dia lá no futuro,
Nós vamos estudar o livro de Efésios, versículo por versículo. É lá que tem isso. É maravilhoso. Veja ainda 1 João capítulo 1, versículo 7. O que é que diz 1 João capítulo 1, versículo 7? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Cristo não lavou os nossos pecados com suas lágrimas. Não foi. Nem com a sua dor, também não foi, nem com a sua túnica, que foi arrancada dele lá na cruz. Não, Cristo não lavou os nossos pecados através disso. Jesus não nos purificou através das parábolas que ele contou. Não, foi o seu sangue, é o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Então nós não fomos salvos por discursos, filosofias, ideias, idealismo. Nós não fomos salvos por ideologia política. Não foi isso. Não tem nada disso. Nós somos salvos pelo sangue de um homem Deus, do Deus homem, que foi à cruz e lá o seu sangue foi derramado por nós. E este sangue, ele é aplicado a todas as pessoas que nele creem, que nele têm essa esperança. É o nosso passaporte, irmãos. Quando você chegar lá no céu, nós vamos chegar tão pobre quanto nós somos hoje. O que é que nós temos para levar para o céu? O que é que você tem para mostrar lá que vai impressionar o céu? E se o porteiro perguntasse para você, por que você acha que eu devo deixar você entrar? E a minha resposta vai ser essa: por causa do sangue do meu Salvador. O sangue do Senhor me lavou e me dá entrada. Que bênção que é. O amor para com Cristo provoca desapego à nossa própria vida. Porque aqui vai dizer, não amar as suas vidas, mesmo diante da morte. Em Atos capítulo 5, versículo 41, os discípulos foram açoitados e recomendados que não falassem mais o nome de Jesus, e eles ficaram alegres, porque apanharam. Caramba, como doeu demais. Glória a Deus, eu estou sentindo uma alegria. É assim? Eles não reclamaram. Não, vamos abrir um processo, isso é humilhação. Eu nunca vi isso. Não, eles estavam felizes. Estavam felizes. E também não foram colocar a culpa no anticristo. Não, porque isso é o anticristo, porque isso é o ministério público, porque isso é perseguição. Não, eles se alegraram. Glória a Deus, nós apanhamos por amor a Jesus, porque o nosso Senhor também apanhou. É uma glória para nós. Foi assim que a igreja enxergou. Que bênção que foi. Você vê em Atos capítulo 20, versículo 24, um versículo que eu decorei há 40 anos. Primeira vez que eu li esse versículo, eu chorei muito. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Se é para isso, então a minha vida não conta. Que ela seja consumida nisso. É o que eu quero. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, Paulo diz assim: mas eu de boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso é desapego, isso é entrega sem reserva. E aí tem a expressão pouco tempo, refere-se ao período final de intensa hostilidade por parte de Satanás contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Vamos agora para os versículos 13 e 14. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. De novo aí, 3 anos e meio. Não sendo mais capaz de atacar o Filho que está no céu, ou de acusar os crentes devido à vitória de Jesus na cruz, e expulso do céu, Satanás agora persegue a mulher no deserto. As 2 asas de águia que são dadas à mulher podem ser uma referência à proteção que Deus deu a Israel quando perseguida pelo dragão na pessoa de Faraó.
E em Êxodo 19, versículo 4 diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. Eu carreguei vocês, como a águia carrega os seus filhotes. Eu protegi vocês. Que bênção que foi. E os 2 versículos finais de hoje, dos 3, versículo de 15 a 17. 15, 16, 17, diz assim: então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Então, a água lançada pela serpente simboliza o ataque, ou a destruição provocada pelo inimigo. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 6. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. E fica muito interessante também o Salmo 124, dos versículos 1 até o 5. Eu sei que para vocês está do 2 ao 5, não muda muito. E diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Então, a nação, ela foi guardada, Israel é um milagre. Porque se você olhar, quando o templo é destruído no ano 70 depois de Cristo, e acontece então a dispersão, a diáspora, e os judeus só vão ter uma pátria novamente lá pelo ano de 1947. A Liga das Nações, a antiga ONU, é que vai decidir sobre isso. Então reconhece Israel como um Estado soberano. E começa então a haver um movimento sionista no mundo. Por exemplo, na Rússia tinha muitos judeus, nos Estados Unidos ainda tem, em todo lugar. Aliás, existem mais judeus fora de Israel do que mesmo dentro de Israel. Sabia disso? Então, e eles, ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, foram preservados. Claro que nós sabemos do Holocausto. Foi uma coisa, não tem como expressar isso, de tão triste que foi, de tão insensato foi, uma coisa insana. Mas mesmo com o Holocausto e tudo, os judeus estão aí. Controlam os grandes bancos do mundo, grandes hospitais, têm um poderio bélico incrível, um poder de fogo incrível, e tem a melhor polícia secreta do mundo. Os judeus, Israel tem a melhor polícia secreta do mundo. Então você vê como Deus preservou esse povo. Como Deus preservou. Porque Deus tem uma promessa para esse povo. Então Israel foi declarado nação novamente. E aí, mais próximo de nós aqui, alguns de vocês se lembram da guerra de 67, a guerra dos 6 dias, outros ataques que aconteceram depois, e a nação está lá. Vamos aguardar os acontecimentos. Isaías 59, versículo 19 diz: então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra eles a sua bandeira. O ato de a terra tragar a serpente pode ter alguma ligação com o juízo de Deus sobre os egípcios. Por exemplo, em Êxodo capítulo 15, versículo 2, diz: estendeste a tua destra, a terra os tragou. Isso aí no cântico de Moisés, isso aí no agradecimento a Deus, a terra os tragou. O mesmo aconteceu com Coré,
Datã e Abirã, né, seus homens, seus bens, quando se rebelaram contra Moisés, em Números capítulo 16, versículo de 31 a 33, a terra abriu e os engoliu vivos também. A expressão fazer guerra é uma expressão idêntica àquela usada para descrever o ataque da besta contra as duas testemunhas, no capítulo 11 e no versículo 17 do Apocalipse, e contra os santos, que nós veremos na próxima semana, no capítulo 13 e no versículo 7. A mulher pode referir-se aos fiéis de Israel na Judeia e os demais, o restante de sua semente, aos judeus crentes noutras partes do mundo. E aí nós encerramos nosso estudo hoje. Amém? Achei muito importante. Né? Achei muito importante, porque tem coisas que têm a ver também com a nossa vida hoje. A acusação, a nossa firmeza na fé, o desapego, o poderio que o Senhor tem. Na verdade, a polícia secreta, a melhor polícia secreta do mundo não é Israel, é Deus quem tem. Não escapa nada, né? É isso aí. Então, vamos agora, vamos adorar a Deus neste momento, com nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus.